Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teose, nesse dia 25 de dezembro, dia de Natal, nesse dia aí que nós continuaremos a meditar sobre a encarnação do Verbo. E eu gostaria, nesse sábado aqui, nesse sábado de Natal, nesse dia 25, eu queria meditar o Evangelho do dia, que é o Evangelho clássico de João, no capítulo 1, e principalmente no versículo 14. Et verbum carum factum est. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tanto Agostinho, tinha que ser ele, especialista também na encarnação do Verbo, citado por São Tomás de Aquino, no seu comentário ao Evangelho de São João, no tratado número 2, ele diz o seguinte: como dissesse, nasceram de Deus, não nos admiremos de tão remontada graça, e não nos parece impossível os homens nascerem do mesmo Deus. O evangelista dá-se pressa em assegurá-lo, dizendo este teor: e o Verbo se fez carne. Que há de espantoso no fato de que os homens possam vir a nascer de Deus? Vê como o próprio Deus desejou nascer como homem. Não é espantoso, Não é nada espantoso quando a gente diz então que os homens nasceram de Deus, nós nascemos de Deus, Mas Deus nasceu também. Deus também quis ser homem. Deus também quis ser gente como a gente. Nós nascemos de Deus. Mas por que Deus veio? Por que o Verbo de Deus se fez carne? O Verbo de Deus se fez carne para abrir esse intercâmbio de dons, esse intercâmbio com a eternidade. O Senhor, o Verbo, veio até nós e nós então podemos ir até a Trindade, nós podemos ir até o Verbo, nós podemos chegar até Jesus. Por isso que o Verbo se fez carne. O Verbo quis ser homem, quis ser gente como a gente. E isso daqui, meu Deus do céu, parece um escândalo, mas é um mistério até hoje que as pessoas não conseguem compreender. Ele quis ser gente como eu. Ele quis ser o exemplo na minha vida, ele quis ser o exemplo para a humanidade. E esse é o grande sentido do Natal. O grande sentido do Natal é o Verbo que se fez carne e colocou o homem numa condição de alcançar aquilo que é eterno, de alcançar aquilo que é celeste. Antes, sem a encarnação, seria isso impossível. Existe uma barreira, um abismo grandioso entre o céu e a terra, mas Jesus ali, quando ele assumiu de fato, forma-me um corpo, Hebreus no capítulo 10, envia-me, eu irei, eis-me aqui, eu vou lá. Que há de espantoso no fato de que os homens possam vir a nascer de Deus? Vê como o próprio Deus desejou nascer como homem. Desejou nascer como homem e habitou entre nós. Uma outra passagem interessante, São João Crisóstomo diz o seguinte, As noções errôneas e essas palavras pudessem induzir, por exemplo, a de uma mudança ou transformação dessa natureza incorruptível. Desfala-as o evangelista a continuação quando escreve: e habitou entre nós. De fato, o que habita e a habitação não são a mesma coisa. O que habita e a habitação não são a mesma coisa. O que me refiro à diferença de naturezas, pois que, em virtude da união estreita que vai entre elas, o Deus Verbo fez carne, não forma senão uma só pessoa, senão sem confusão e sem dissolução dessas duas naturezas. Então ele é Deus e ele é homem. Ele é Deus e ele é homem. O Senhor é Deus e ele é homem. E ele habitou no meio de nós, vive no meio de nós. E não só habitou, mas como ele continua habitando no nosso meio.
O Verbo se fez carne, e o Verbo se faz carne, et verbum carum factum est, ele faz todo dia na Santa Missa, ele se encarna novamente. O padre, na Missa Tridentina, no último evangelho, ele faz esse evangelho de João no capítulo 1, de 1 a 14. Ele lê no final para dizer o quê? O Verbo se fez carne em toda a missa, em toda a Eucaristia, e ele está no sacrário. Esse mistério que nós estamos celebrando hoje é o mistério do dia a dia, é o mistério da Eucaristia diária, é o mistério de Jesus encerrado no sacrário, é um mistério que muitas vezes a gente despreza. Jesus não está mais na manjedoura, ele não está mais na manjedoura de Belém, ele está no sacrário, ele quer ficar no teu coração, ele quer encarnar mais uma vez no teu coração. Por isso que não existe nada maior do que a missa. Por isso que não existe nada maior do que a missa. A missa é o Natal. A missa é a encarnação todos os dias. Ai, eu não estava lá, eu não estava presente, eu não vi a encarnação do Verbo. Mas você vê a missa todos os dias. E a missa é a encarnação do Verbo. Pela intercessão de São Chabel de Magluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre.